Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no ano passado, Kramnik jogou contra o Anand, duas lendas, dois ex-campeões mundiais, e eles jogaram numa modalidade sem rock, né? Quando o DeepMind lá da Google chegou, teve partida lá do computador contra o, né, do DeepMind ali contra o Stockfish, e ali eles jogaram também algumas partidas sem rock para testar essa modalidade, ver se fazia sentido, propor alguma mudança. Esse assunto acabou não indo para frente, né? A turma descobriu que realmente o xadrez ainda não precisa de nenhuma mudança, mas a gente teve partidas interessantes nesses experimentos, né? A gente já trouxe uma partida do AlphaZero e agora vamos trazer uma partida, pessoal, que chocou o mundo realmente aqui, uma partida realmente de chacoalhar o planeta. Anand contra Kramnik. Vamos dar uma olhada nessa partida. Muito bem, galera. Faça-se a luz. Temos aqui a partida então entre Anand e Kramnik, Fiat Lux. O Anand está aqui com as peças brancas e ele abre aqui com inglesa. Lembrando que a regra é clara, então não pode fazer o rock, tá bom? Vamos ver o que acontece. C5 foi jogado aqui pelo Kramnik, inglesa. Cavalo em F3 e aqui E6 simplesmente pelo Kramnik lutando pela casa de D5. E3, D5 imediatamente e depois D4 aqui. A gente tem o sistema Tarrashi aqui. Uma tensão bastante aqui no centro. A partida seguiu com cavalo F6, cavalo C3 e aqui A6 pelo Kramnik. Temos D por C5, bispo por C5 e A3. O Anand reforça aqui a possibilidade de jogar com B4. Cavalo C6 foi jogado, o B4 diretamente ataca o bispo ficou estocado lá em A7 e aqui bispo B2, né? Então aqui é o gambito da dama, né? A gente tem aqui um gambito da dama jogado aqui pelas brancas e foi uma boa escolha, né? Porque agora como as pretas não podem rocar, né? Pode ser um problema aqui para as pretas isso. Vamos ver como é que segue. Aqui, enfim, normalmente as pretas fariam o rock aqui agora, né? Jogaria aqui um lance como o rock, aqui dama C2, bispo D7, torre D1, torre C8. Aqui é a teoria, né? E de repente até um G4, assim. O Ian Duda jogou isso daqui contra o Wesley So em 2020, né? Bem interessante, né? Esse gambitão aí. Mas enfim, nada disso aconteceu porque aqui não pode rocar. Então, depois de bispo B2, seguiu com H5, olha aí, né? Então, já que não pode rocar, vou tentar levar o rei para F8, trazer a torre de outra maneira. A partida seguiu aqui com dama C2 e agora H4. Vamos lá, expandindo. Torre D1 foi jogada e rei F8. Essa foi a ideia do Kramnik, uma vez que ele não pode fazer o rock, né? E aqui torre G1 foi jogado pelo Anand. Então, muito interessante. Até então, a engine não estava conseguindo avaliar muito bem até essa posição. Eu falo, nossa, mas as brancas aqui estão melhores, né? Mas é que aqui o computador não considera que as brancas não podem rocar. Então, quando faz o torre G1, agora realmente ninguém mais, né? A engine já entende que ninguém mais faz o rock e aqui ela começa a avaliar de uma forma correta, inclusive dando igualdade. Bom, a partida seguiu aqui com o cavalo em E7 e agora G4 aqui pelo Anand. Olha que lance espetacular, né? Aproveitando aí a torre na coluna G, temos H por G3 en passant, H por G3 e o bispo vem para D7 desenvolvendo. E aqui G4, o Anand segue atacando aí, o rei dele tá sólido aí em E1, né? O rei seguro. Segue com G4, dama C7 e G5 chegou. Que isso? O Anand veio realmente com muita velocidade, colocando problemas aqui para o Kramnik, que apesar de ter uma coluna H maravilhosa, não está fazendo muita coisa. Uma diagonal maravilhosa para a dama. Opa, essa diagonal aí. Uma diagonal maravilhosa para a dama, mas também não está conseguindo fazer muita coisa no momento. O cavalo está atacado, cavalo E8 foi jogado. E aqui dama D3, o Anand segue pesando para cima aqui do peão de D5, né? A partida seguiu aqui com o bispo C6, trazendo mais uma proteção, peão toma, e agora as pretas têm um peão isolado aqui, o peão D isolado. Vamos ver como é que o Anand vai jogar para cima disso no Kramnik. Cavalo E2 manobrando, bispo B5 atacando a dama vai lá para B1. E aqui cavalo G6 e aqui cavalo C3, né? Então, O Larsen, né, tem uma frase famosa aqui que ele fala que o peão isolado não deve ser bloqueado, né? Ele deve ser capturado. Então aqui, ao invés de colocar o cavalo aqui para deixar o peão bloqueado, o Anand traz mais uma pressão para cima do peão aqui isolado, né? A partida seguiu com o bispo por F1, torre por F1 e agora
torre aqui em D8, trazendo mais uma proteção para o peão de D5 que acabou caindo, né? Esse peão aí isolado, torre toma, cavalo toma. E a gente segue então a Anand com um peão a mais, no entanto um rei ainda no centro. Será que dá para jogar isso daqui? Dama D7 atacando o cavalo e também de olho nessa poderosa diagonal. O cavalo volta aqui para C3 e agora a torre H3. Tá ficando esquisito aqui agora pro Anand, hein? O Kramnik tem um peão a menos, mas agora ele começou a atacar. Dama E4, um excelente lance aqui, centralizou bem a dama o Anand, trouxe uma proteção para F3. Tá controlando por enquanto aqui a posição. Cavalo D6 atacando a dama vem para D5 ainda centralizada e aqui rei G8, né? Finalmente o rei encontrou aí a sua segurança aí na tão sonhada casa de G8, a casa normal aí do rock, né? E agora cavalo E4, o Anand segue pressionando, né? O cavalo tá cravado, tá atacando aqui em D6. Temos aqui torre por F3 capturando uma peça e aqui cavalo por D6 recuperando a peça, trocaram portanto, e dama H3. Uou! E agora, hein? E agora o Anand começa a tomar uma pressão feroz aqui do Kramnik. Ele segue com cavalo C4, exclama. Vamos ver essa ideia. Mas, primeiro, né? O peão de E3 aqui, ele realmente estava muito sobrecarregado, né? Sofrendo todo tipo de possibilidade aqui de sacrifício, inclusive, com a entrada do cavalo e tudo mais, né? Então, cavalo C4 exclama, já trazendo uma proteção para E3. Aqui, por exemplo, se aqui o Anand tivesse jogado dama por B7, parece um bom lance, tô capturando um peão, vou dar cheque, tô atacando o bispo, vou dar cheque é ótimo, tô atacando o bispo, mas aqui teria bispo por E3, né, bispo por E3, e aqui não adianta dar cheque, né, dama C8, dama toma, cavalo toma, por exemplo, e bispo por G5, as pretas estão melhores, né, melhor aqui para as negras, enfim, talvez as brancas consigam lutar aqui por um empate, né? Mas na prática talvez as pretas estejam um pouquinho melhores aqui, um pouco mais espaço, né? As peças jogando um pouco mais solto. As peças das brancas ainda não muito ativas, mas talvez aqui consiga um equilíbrio, né? Mas por isso cavalo C4 aqui. O Anand ele pensa que ele tá melhor, então ele não quer dar chance de contra-jogo aqui pro Kramnik. A partida seguiu com dama G2, dama D8 cheque. Mais uma vez, né? Aqui não dá para jogar dama por B7 por conta de torre por E3, exclama duas, né? Aqui as pretas ganham a força. Por exemplo, se cavalo por E3, dama por B7, né? Então, ganhar força, né? Um ataque descoberto aqui para cima de B7. Então, realmente não dá, né? Não é o momento de capturar, a grande ameaça é essa. Então, por isso, dama D8, cheque, rei H7 e aqui dama em A8. E o bispo vai para onde? Vamos ver. O bispo tá preso, né? O bispo não tem mais nenhuma casa. E no entanto, aqui o rei dele não parece tão seguro. E é por isso que nessa posição o lance jogado aqui pelo Kramnik é esse poderoso lance cavalo aqui em F4, criando confusão, né? Qual que é o ponto todo aqui? Ele tá louco pro Anand capturar aqui o cavalo, para ele poder jogar aqui mate, sequência de checkmate, com bispo por F2, bispo G3, por exemplo, com sequência aqui de mate, né? Aqui o rei não tem como fugir, se o rei escapar para F1, torre toma, e se a torre cobrir, enfim, aqui tá dando mate em poucos lances. Opa, que deu uma confusão aqui no pré-move aqui, hein? Dama F1, enfim, aqui vai dar checkmate aqui em pouquíssimos lances. Tá bom? Então realmente a posição é perigosa aqui, mas é o chamado lance do desespero aqui já do Kramnik, né? Porque tá torcendo aqui pro Anand capturar, mas o Anand não captura e ele faz aqui então o lance dama por A7, mas agora cavalo D3 cheque aqui pelo Kramnik, tá esquisito isso, rei aqui em E2, e agora, né? Será que dá para capturar aqui em B2? Não, tá protegido, e até agora o Anand tem uma peça a mais. Né? Acabou de ganhar uma peça lá em A7, ganhou o bispo. Então o que as pretas têm que fazer? Tem que atacar, né? Cavalo por F2. E agora, galera, olha essa posição. E aqui então o Anand vai para um lance que choca aqui o mundo, né? A gente fala que chacoalha aqui o planeta, que é um lance brilhante, é o único lance aqui que as brancas podem jogar nessa posição. E se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance, vale a pena, né? Posição muito difícil aqui de jogar, realmente com esse rei aqui tomando todo tipo de ataque, todo tipo de cheque descoberto tá vindo. E o lance jogado, então espero que você não tenha jogado dama D4 com ideia de dar mate, né?
A ideia é boa, mas não funciona. Cavalo D1 aqui, ou cavalo H3, enfim, qualquer cheque aqui do cavalo deve ser bom. Cavalo D1 já é o suficiente, né? Dá cheque. Aqui, rei D3, dá para tomar essa torre aqui com cheque. E depois de rei E4, enfim, você pode tomar o bispo, pode jogar F6, tomar o bispo, né? E aí já eliminou o problema de checkmate e pretas melhores com certeza, né? Então, não foi esse lance jogado, não foi esse lance aqui, dama D4 não funciona. Foi o assustador torre G1, olha que incrível. Fantástico, né? Não dando tempo aqui para nenhum cheque descoberto. E tem o tema do desvio aqui, né? A dama captura a torre e tá caindo a torre em F3. Mas, a partida seguiu então da seguinte forma. Dama por G1 e agora não rei por F3. Anand sendo Anand. E agora sim dama D4. Agora não tem mais cheque descoberto. Não tem mais nenhuma magia. Então a partida seguiu aqui com dama por G5 simplesmente e aqui rei por F3, recuperando aqui a torre e mantendo uma peça a mais o Anand pelo preço de um peão. Vamos ver que legal, cavalo tá atacado, cavalo H3 foi jogado e agora cavalo D6 aqui o Anand. Agora vai ter que mostrar técnica para tentar ganhar esse jogo mesmo com o rei exposto, vamos ver. Cavalo G1 cheque aqui, rei F2, cavalo H3 cheque, rei E1, dama G3 cheque, rei D1, vai levando o rei lá para o outro lado e aqui F6, protegendo ali o ponto de G7. Dama em E4 cheque, rei H8, dama em E8 cheque, rei H7, dama H5 cheque, rei G8, dama F7 cheque, rei H8, dama H5 cheque, rei G8, dama D5 cheque, rei H8 e nessa posição o Anand continua jogando, cavalo por B7, evita aqui as repetições, apesar de fazer algumas, aqui ele segue jogando aqui, cavalo por B7, capturando o peão, indo para a luta. E aqui o Kramnik não desiste, Kramnik segue na luta, dama por E3, afinal de contas rei exposto, dama dá muito cheque, o cavalo tá chegando, tem sequências aqui perigosas, então vamos ver. Cavalo C5 aqui foi jogado, cavalo F2, cheque, rei C2, dama E2 mais um cheque, rei B3 e A5, o Kramnik entrega um peão aí para tentar abrir a posição, o Anand aceita, B por A5, obrigado, dama B5, cheque, rei A2 e dama por A5, recuperando o peão, e a questão toda é a seguinte, né? Esse peão aqui vale ouro, toda a partida aqui pro Anand agora tá em torno desse peão, porque ele trocou aqui o que podia de peão Kramnik e o Kramnik tem esses peões perigosos agora. E aqui então o Anand vai para esse lance maravilhoso, né? O que jogar nessa posição e o Anand vai para esse lance maravilhoso, bispo por F6. Claro que existem outras maneiras, mas a gente vai ver que essa continuação é maravilhosa. Bispo por F6, mais um lance brilhante aqui do Anand, né? E a questão toda é a seguinte, aqui dama E1 foi jogado, tá? Posição com reis abertos, né? Reis expostos. Mas a ideia do Anand foi muito boa. Esse peão toma dama H5 cheque, seguido de dama G6 cheque, seguido de dama por F6, seguido de dama por F2, né? E aí vai para um final dama, rei, cavalo, dama, rei, cavalo e peão contra dama e rei. Vai um final vencedor aqui para as brancas. Então muito legal, exclama, partida linda, né? Partida linda, por isso esse bispo por F6 aí. Cadê o bispo por F6? E agora a partida seguiu com dama E1. Kramnik segue na luta. O bispo volta para B2 para proteger o rei ali dos cheques. Cavalo D1 atacando o bispo. Dama 8, cheque, rei H7. Dama E4, cheque. Opa, forçou aqui a troca das damas. Dama por E4, cavalo por E4. E agora, esse final tá ganho? Olha, mais ou menos, porque se as pretas conseguirem, de repente, sacrificar o cavalo no peão e forçar as brancas a sacrificarem uma peça no peão, pode empatar. Então aqui não pode dar vacilo. Vamos ver como seguiu. Rei G6, bispo D4, já controlando a casa de promoção do peão e também controlando aqui o cavalo. Que lance! A partida seguiu aqui com rei F5 e agora cavalo aqui em C5, criando uma parede aqui. Olha que técnica bonita aqui do Anand, né? O cavalo e o bispo fazendo um paredão. G5 disparando com o peão, A4, peão passado avança. G4, A5, G3, A6, G2... Rei B3, exclama. A7 também funcionaria. Mas rei B3, aqui com o peão controlado, né? Qual que é o ponto todo? Aqui o cavalo poderia sair, né? Então o cavalo, você vai levar um cheque aqui, não vai poder tomar, senão promove. Então aqui para não dar nenhuma chance, rei B3. Né? Então aqui a técnica perfeita aqui do Anand, né? A7 daria para jogar um cavalo C3, tudo bem, rei B3, de repente leva um cavalo B5 e as pretas empataram aqui, né? Porque essa posição, ela vem com cheque, né? Bonita a sequência aqui, né? E as pretas vão promover aqui na sequência e vão empatar. Então, realmente perigoso, é perigoso. É claro que a 7 ainda daria para ganhar.
seria ter que jogar rei B2 aqui e não rei B3, né? Exatamente para quando cair o bispo não ser com cheque. Mas a pessoa tem que estar realmente com o cálculo em dia e com o tempo no relógio, né? Então, por isso, rei B3 aqui, não dando nenhuma chance aqui o Anand. Que técnica, né, do Anand. Aqui a partida seguiu com o rei F4, A7. Cavalo E3, a última tentativa aqui do Kramnik, fazendo um bloqueio, ele também quer promover, mas nessa posição, simplesmente cavalo E6, cheque, e nessa posição, o Kramnik abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal, olha que bonito, né? Aqui tirou esse lance aqui, ele faz o seguinte, ele libera essa diagonal aqui de casas escuras. Por quê, né? Aqui se por exemplo rei F3, vai, com o rei F3 é mais legal essa linha aqui. Você pode capturar o cavalo, simplesmente, e depois de rei toma, você promove aqui para a dama e as pretas promovem e você tá conseguindo dar cheque aqui, ó, tá com essa diagonal limpa, né? Então por isso ali o lance do cavalo e aí você captura a dama aqui na sequência, né? Bonita demais aqui a partida entre o Anand e o Kramnik, torre G1, coisas maravilhosas, né? Esses caras realmente dão um espetáculo. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. Galera, 96% de precisão aqui pro Anand, monstro, monstro. 85.4 pro Kramnik. E olha, 96 jogando torre G1 e G4 lá, né? Não fazendo rock, o computador não entendeu que o jogo não podia fazer rock, mesmo assim gostou da partida do Anand, né? Então é assustadora essa partida realmente aqui do Anand, uma precisão monstruosa, né? Alienígena quase do Anand. E o Kramnik, claro, jogou muito bem, mas o Anand realmente se impôs de uma maneira aí, dominou a partida toda, né? Mas é isso, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixem a sua curtida, né? Postem aí nos comentários o que vocês acharam dessa modalidade aí também, o que vocês acharam aí da partida, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!